PT passa a ter 7 ministros no STF. Entenda, a revista Oeste trouxe a matéria e ela está repleta de razão, tá? Então a bancada do PT voltou a ficar completa, contar com 7 ministros dos 11. O PT tem 9 lá, né? Praticamente 9 declarados. Ainda o PT conta com Gilmar Mendes e também com Alexandre de Moraes. Os mudinhos lá igual o Augusto Nunes chama o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça como os mudinhos do Bolsonaro. Na verdade, eles são os timidozinhos ali do Supremo Tribunal Federal. O André Mendonça, a gente olha para ele assim, fica até com dó lá. Se alguém dá um grito, ele sai correndo ou desmaia na cadeira, né? Então, que ele é o terrivelmente evangélico. E na sabatina dele, ele falou, na época lá, ele falou que na vida particular ele respeita, segue a Bíblia, mas no Supremo ele ia seguir a Constituição, aplicar a Constituição. Mas na votação que condenou o ex-deputado Daniel Silveira, ele não seguiu a Constituição, né? Ele desrespeitou o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que versa sobre a imunidade parlamentar, votando pela condenação ali do Daniel Silveira. Já começou decepcionando a gente, todos aqueles que acreditavam, todos nós que acreditávamos nele. Então vamos ver um pouquinho desse resumo aí da bancada do PT voltando a ficar completa no STF com 7 ministros. O Partido dos Trabalhadores PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passará a ser responsável pela indicação de 7 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. O número acaba de ser atualizado com a aprovação do atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para a Corte, nesta quarta-feira, 13. O levantamento soma as indicações dos governos Lula e Dilma Rousseff. É isso aí, vamos que vamos. Não pode dar mole um minuto sequer esse pessoal aí, hein? Então, o ministro do Lula votou, ele saiu do ministério temporariamente para votar lá a favor do Flávio Dino, indicação do Flávio Dino ao STF, aproveitou e votou contra o veto do Lula, né? Votou pela derrubada do veto do Lula no marco temporal, que ele é do agronegócio. A gente não poderia esperar também postura diferente dele, dessa postura aí. Ministro de Lula vota para derrubar veto do marco temporal. Vamos dar uma olhadinha na matéria aqui do que o Carlos Fávaro fez. O Congresso Nacional derrubou na quinta-feira 14 o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, ao projeto de lei que instituiu a tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Partiu do senador Carlos Fávaro, PSD Mato Grosso, ministro da Agricultura e Pecuária do governo federal, um dos votos responsáveis por barrar a decisão do petista. Fávaro foi exonerado temporariamente do cargo no Executivo na terça-feira 12. Ele deixou a esplanada dos ministérios para apoiar a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal, STF. Na Câmara dos Deputados, o placar foi de 321 a 137 para a rejeição do veto ao marco temporal. No Senado, 53 senadores votaram pela derrubada do veto e 19 pela manutenção. O trecho estabelece a data da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988, como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. É isso que tem que ser respeitado. A Constituição já é muito clara, ela deixou ali demarcada temporalmente a data de 5 de outubro de 1988 para ser ali para considerar o que seria ou não a terra de posse dos indígenas, né? Aqueles que já ocupavam as terras até aquele momento lá. E aí o STF fixou uma outra tese totalmente ali contrária às vontades do povo, que é exteriorizada pelo Legislativo. Agora vamos ver, como eu falei, o PT já entrou com a ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal. Como o PT já voltou a ter 7 ministros, a bancada do PT conta com 7 ministros, eles devem julgar inconstitucional a lei. Agora a gente resta saber qual vai ser, então, a postura do Congresso Nacional, caso o STF, por meio da bancada do PT, derrube lá a lei, a julgue inconstitucional, a declare inconstitucional, né?